Salve! Senhoras e senhores, esse é mais um vídeo naquele formato podcast, onde você pode deixar tocando enquanto toma um cafezinho, come um queijo Minas com goiabada. Pois bem, o tema deste podcast é o diabo. Estão todos prontos? Deixe o seu like, se inscreve no canal. Isso é um ato singelo, porém muito nobre e para esta casa muito importante. Vamos lá, sem mais delongas. Tentarei ser o mais breve possível, mas não tenho muita expectativa quanto a isso. Demônios, diabo, demônio, sabemos que é sinônimo, né? Ok. Mas o que seria, o que ele é de fato, o que ele faz e do que ele se alimenta? Bom, eu não vou olhar o dicionário, porque provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a diabo ser um inimigo. O inimigo, algo nesse sentido, algo nesse derivado. Então, sabemos que o diabo é um inimigo. É um inimigo. Ok, é um inimigo. Um inimigo, ele trama contra alguém. Certo? Ele tenta contra alguém. Ele trama contra você, por exemplo. Ele trama contra você. Se você tem um inimigo, tem alguém tentando contra ti. Nisso já dá para ter uma ideia que não existem diabos, demônios somente nas dimensões sutis. Aqui na Terra também, mas já vamos chegar lá. Ok, mas o que o inimigo faz além de tramar? Na verdade, a estratégia de todo inimigo é atacar. Ele ataca, ele avança. Por quê? Por qual motivo? Pelo motivo de controle / poder, tá? A posse, a possessão dentro deste verbo, poder. Ok. Então, ele faz isso porque quer. Ele quer ter controle. Ele tem um motivo a mais. Todos que entram para esse caminho, ele tem um motivo a mais. E o motivo a mais a base de tudo, o núcleo de todo aquele que busca pelo poder, pelo controle, é o medo. Medo de alguma coisa. Alguma coisa vai ter medo que vai levar ele a pensar que ter o controle vai deixar ele mais seguro. Tá? Então, se ele é um inimigo seu, por exemplo, ele tem medo que você o controle. Entende? Ele tem medo que você se aposse de algo dele. E isso você nem se mexeu. Ele pensa isso. Ele tem esse medo dentro dele. E isso vai germinando até que ele não se aguenta mais e te ataca primeiro. Mesmo, né, independente de sua posição quanto a ele, ou seja indiferente ou diferente, enfim. Independente de qualquer opinião ou conceito que você tenha dele ou de qualquer outra coisa, ele está tão enraizado no medo que ele vai atacar primeiro. Certo? Então, aí parte o outro lado, parte do seu lado. Não vamos usar você como exemplo, vocês como exemplo, mas de uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa vai lá e revida. Ela se torna um inimigo também. A partir do momento que ela se torna um inimigo, ocorre a guerra. Ou seja, um inimigo atacou e o outro inimigo revidou. Aí temos uma guerra. Então temos dois demônios. Tá. Então eu devo aceitar um ataque, por exemplo? A boa parte da humanidade está condicionada a aceitar. Não é o que dizem por aí?
que tudo passa, que o tempo vai passar, o tempo vai curar, que o tempo vai sarar essa dor. Tira sempre a responsabilidade dela e joga para o tempo, ou para o universo, enfim. O universo nunca vai parar enquanto você não aprender, enquanto a pessoa não aprender a se impor diante de um ataque. Veja bem, eu falei se impor. Tem uma diferença entre se tornar um inimigo e tomar uma posição. Mas voltando aqui, a humanidade está se condicionando, tá? Antes, umas décadas atrás, estava condicionada a se tornar outro inimigo, ou seja, a guerra. Agora está se condicionando. Ela estava condicionada antes a se tornar inimigo, né? Ambos se tornarem inimigos. Agora ela está se condicionando a aceitar. Aceita que dói menos, né? Aquela famosa frase por aí. Ok. Então temos o inimigo e aquele que aceita. Aquele que aceita é o rapazinho que toma bullying na escola. Ele aceita. Ele acha que um dia vai parar aquilo. Não vai parar. Quanto mais o tempo for passando, tudo bem que ocorre do cenário alterar, mas os demônios vão continuar atacando ele, entende? Então, para esse menino, o agressor dele é um diabo, é um ser humano diabo, é um ser humano demônio. Para ele é um demônio. E a diferença, então, voltando àquela ideia das possibilidades que você pode ter ante ao inimigo, é você defender-se apenas. Levantar o escudo, porém não desembainhar a espada. É uma boa analogia, dá pra gente entender bem. É você se impor, mas não com o intuito de diminuir sua frequência. Por exemplo, o cara atacou você, ele está enraizado no medo. Se sua raiz está em frequências altas, você vai se defender aumentando a sua confiança, por exemplo, sua coragem. Você não vai agir por medo, mas você vai agir por coragem, por um motivo mais nobre, tipo proteger alguém. Um amor que você tem por alguém, você vê aquela pessoa sendo atacada por um demônio humano, você por amor ou por qualquer outro tipo de sentimento nobre, você vai lá e defende a pessoa. Porém, você não se torna um inimigo do atacante, do diabo, do demônio. Você apenas vai levantar o escudo. Ah, como eu faço isso? Existem possibilidades. Existem também diversos cenários. E para cada cenário existem diversas saídas. Eu não vou dizer aqui que você deve revidar, no caso de uma briga, bater de volta, enfim. Não vou dizer o que fazer, mas você vai saber. No caso, vocês vão saber. No caso, a pessoa vai saber o que fazer para somente se defender. E somente se defender. Não se tornar um inimigo. Porque se você se tornar um inimigo, você vai estar se tornando um diabo, você vai estar se tornando um demônio, um semelhante ao atacante. E aí, a partir do momento que você faz isso, para ele ou para as pessoas que cercam ele, você vai ser o demônio. Entendeu? Então podemos concluir que existem demônios materiais, demônios deste plano físico. Demônios em carne e osso, que podem atacar fisicamente, podem atacar a sua energia e podem atacar astralmente, astralmente não sei se é o termo correto, mas sutilmente. Vimos a possibilidade de atacar fisicamente, a possibilidade de atacar a sua energia seria verbalizando.
por ataques verbais. Não deixa de ser um ataque. E para a pessoa agredida, seja defensor ou passivo, ou até venha a ser um inimigo. Mas para este que recebeu o ataque verbal, o atacante é o demônio, é o diabo para ele. E aí vem o âmbito sobrenatural, entre aspas, tá? Que aí é magia lançada, energia que vai atingir seu corpo vital, vai atingir seu corpo emocional e pronto, era isso. É uma forma de ataque também. Daí esse ataque é ainda mais complicado de perceber, porque é sutil. É sutil. Quem não compreende ou quem não tem a percepção vai achar que é tudo coisa da natureza acontecendo. Não vai achar que tem alguém tramando contra ela de forma mágica. Mágica com K. É uma forma de ataque. Então, para essa pessoa que está recebendo, o atacante, apesar de não existir pela visão, pelo ocular, pelo visual do que está recebendo, ele não está vendo quem está atacando, mas ele sabe, por exemplo, ele sabe que está recebendo um ataque energético de fora, um ataque sutil. Então, para ele, há um demônio atacando ele. Entendeu? Então, concluímos que existem demônios terrenos, em carne e osso. Temos também demônios energéticos, já que falamos de energia. Demônios energéticos, o que seriam? Seriam elementos. Criação própria, pode ser criação dos outros, de outras pessoas, de outros seres humanos. Ou de outros espíritos também. Mas, geralmente, eu diria 80% criação do próprio ser humano. Induzida, é claro, pela sociedade, pela onda, pelo degrau onde está a sociedade, que é o medo. Enfim, o medo predomina. Voltamos aqui. Demônios energéticos seriam demônios elementais. Seriam forma-pensamento, como dizem, como está na moda dizer forma-pensamento. Temos egrégora também, que está na moda. Acredito que boa parte daqui já ouviu falar sobre egrégoras. São formas energéticas, são elementais. Só que egrégoras é uma coisa maior. Se a gente for medir em questão de densidade, tamanho, amplitude, egrégoras seriam coisas maiores. Enquanto que seres elementais, demônios elementais, são criação nossa. De repente alguma coisa com menos de meio metro. Tem aparência, claro, tem aparência. Quais são a aparência? Bom, depende do seu grau de clarividência. Geralmente são escuros, né, negros, mas aí depende de qual é a forma pensamento. Pensamentos de um tipo tem uma cor diferente, aí outros, por exemplo, vícios de alguma coisa específica tem uma cor específica também. Daí seria um estudo mais relacionado a auras, estudo da aura, das cores das auras. Mas existem demônios criados, elementais, que criamos. O que acontece? Quando você junta pensamento e sentimento, você cria um elemental. Esse pensamento e sentimento constante. Tá? Geralmente vício. Ou geralmente qualquer coisa que a sociedade jogue na cabeça das pessoas. Tudo isso para criar elementais, demônios elementais, para quê? Para sugar esses demônios, eles se alimentam, tá? Eles se alimentam do próprio eletromagnetismo,
Agora estamos falando do campo vital, campo energético, o plano energético. Você não vai ver, claro que você não vai ver. Vai variar da sua clarividência, mas geralmente a pessoa não vê. Quem está no segundo degrau, quem está andando na manada, junto com a manada, não vai ver. Ela pode até sentir, tem alguma coisa aqui que ela vai perceber também. Ela no fundo ela vai perceber que tem pensamentos ali que vêm, e ela dá muita importância para isso, e são pensamentos repentinos. São esses seres se alimentando. Eles se alimentam da mesma fórmula que os criou. Se um sentimento foi criado por exemplo, vício de cigarro ou qualquer vício, tá? Não estou separando, não estou julgando também, qualquer vício. E aí esse mesmo sentimento, ele precisa ser sentido para que o elemental, o demônio, se alimente. Então ele vai te jogar, ele vai atrair, tá? Ele vai atrair inúmeras possibilidades é o que ele pode fazer, é o máximo, é atrair possibilidades da situação, do cenário se alterar para que você execute o mesmo pensamento, o mesmo sentimento para alimentá-lo. Bom, tá aí uma explicação da lei da atração. A lei da atração é justamente isso, é você criar elementais. Se você cria elementais da riqueza, prosperidade, os elementais, né, criados vão atrair possibilidades de ganhos, né, de dinheiro, essas coisas. Exatamente. O segredo é esse. Pronto, agora não precisa mais ler o segredo, já está resolvido. Forma de se defender destes demônios: não alimentando-os. Quando você perceber que esses pensamentos vierem assim de forma permanente, você quebra esse pensamento. E como que eu faço isso? No caso, você terá que quebrar o pensamento utilizando um outro pensamento em cima, antes que o pensamento ruim se torne um sentimento. Entenderam? Antes de formar um sentimento, você já altera o pensamento. Tem que ser antes. Daí, jogando o pensamento para fora, na verdade você vai substituir o pensamento, né? A partir do momento que você substituir por outro pensamento, que seja um pensamento bom, né? Que daí você vai emanar sentimentos bons. Nisso, você quebra a alimentação do elemental, do demônio elemental. Então o que ele vai fazer? Ele vai sentir fome e vai jogar mais energia, como se fosse um obsessor. Ele quer se alimentar, ele está morrendo de fome. Esse ser existe, energia é viva. Então ele quer se alimentar, e ele é preguiçoso, por enquanto ele só vê você como fonte de alimento. Até o momento que você parar de vez, conseguir vencer toda a questão de sentimentos, de pensamentos e sentimentos, ele tem as possibilidades dele. Ou ele sai e procura uma egrégora, se juntar com uma egrégora, ou ele sai e procura outro ser humano que emane como se fosse um obsessor, que emane os seus sentimentos, ou que ele possa induzir a esse sentimento que alimenta ele. Ou ele vai morrer de vez, morrer de fome, e aí ele vai para outra dimensão ainda mais sutil, que é a dimensão vital. Ou pode acontecer, raro acontecer, mas existe, dele se deparar com seres que encaminhem ele para um hospital, digamos assim, em outra dimensão, né? É como se ele estivesse sendo caçado, como se seres
do bem, imagino. Ou, enfim, depende do que tiver. Mas que, no caso, o efeito seria encaminhar ele para outra dimensão, para ele ser trabalhado. Pode ser seres com más intenções também. Ou seja, outros demônios. Seres com más intenções, que vai querer utilizar aquilo ali para um propósito. Pode ser, claro, pode ser também. Mas pode ser seres do bem ali que quer utilizar, quer ajudá-lo, ajudar aquele elemental a, não sei, evoluir talvez. Outros irão utilizá-lo, saiu, para a corrupção, né? E aí vai variar, quem chegar primeiro leva. É mais ou menos assim. É como se fosse uma caçada. Uma selva, como se fosse um animal sendo caçado. Ok. Então, já que mencionamos espíritos, espíritos é a outra dimensão de demônios. Os do bem não são. Os do mal são. Mas o que caracteriza um ser do mal e um ser do bem? É justamente aquela questão, a primeira questão. Se o ser estiver atacando, ele é o demônio, aos olhos do observador. Se o ser estiver defendendo, o ser é o anjo, digamos assim. E aí vai variar. Como estamos no plano de espíritos, aí temos obsessores, vampiros, seres, espíritos zumbificados. Temos também ovoides. Ovoides é a base, é o núcleo da desevolução. É o ápice do contrário. É o ápice do contrário. Acredito que tenha menor, ou seja, pior do que o que já é um ovoide. Acredito que exista. Mas, até então, em registros espíritas, né, do livro do próprio Allan Kardec, ovoide é o nível ápice da regressão, que são seres que sugam energia, que vampirizam a energia do hospedeiro. É como se fosse um parasita. Ele vai ficar ali sugando. E aí temos o vampirismo, né? O vampirismo conhecemos bem. É aquele que seduz para vampirizar. Temos sucubus, incubus também. Será que posso dizer? Sim, temos. Porém, já estes residem em outras dimensões, porque até então, esses que disse até agora, lobisomens também, lobisomens também. No caso, seriam seres do plano inverso a este nosso. Já sucubus, incubus, são seres infernais. Estes estão numa dimensão diferente da nossa. Temos a nossa dimensão. Na nossa dimensão temos o plano invertido, onde ficam os mortos, que para nós são espíritos. São espíritos. E tem os espíritos que já residem em outra dimensão. Ou seja, ele acabou a energia dele, acabou a vida dele neste plano. E ele foi atraído para a dimensão a qual a consciência dele residia. Se a sua consciência tem padrões de uma tal determinada dimensão, é para lá que você vai. Então temos os incubos, sucubus, temos demônios em diversas formas. Pretendo falar sobre demônios das diversas formas, das diversas maneiras, dos diversos formatos, das diversas aparências, habilidades. Pretendo. Este canal está se encaminhando para isso. Acredito, tenho avaliado aí
o que realmente o pessoal se interessa, e é demônio. Então esse canal está se encaminhando para que seja um canal, está se encaminhando para que seja um canal de demonologia. Certo? Então seguiremos essa condução. E aí tá, temos diversos demônios no plano, na dimensão espiritual. Dimensão astral também? Sim, podemos considerar. São demônios de fato, são criaturas, seres com pele, osso, carne, só que reside em outra dimensão. Todo ser que não está ao alcance dos nossos sentidos físicos, para nós, para boa parte da população, são espíritos. Estes seres que não estão no alcance dos nossos sentidos são espíritos, indiferente da dimensão em que estejam. Mas boa parte, como não conhece, a única coisa que aprendeu na infância na religião foi que existem demônios, então tudo que está fora do nosso campo de visão, eles consideram demônios, consideram o diabo. Então, esses seres são o diabo. Obviamente, estes seres estão em dimensões inferiores. Temos as dimensões superiores, né? Estão acima da nossa. Acima é uma forma de falar. É uma dimensão mais sutil, enquanto que a dimensão inferior seria a dimensão mais densa. Mas são tudo corpos materiais, feitos de matéria, mas são seres, são espíritos. Estão em processo de evolução. Cada um deles tem um ego, assim como você tem um ego. O que é o ego? O que é o ego? O ego é você, é a sua identidade. É o seu corpo emocional. É justamente onde estamos. A diferença entre o seu ego para o seu corpo mental é um salto. É um salto. Tem uma diferença. E é nessa diferença em que residem os reis, os que comandam o inferno. Então teremos Lúcifer, teremos Leviatã, teremos Asmodeus. A partir daí, uma hierarquia vasta de seres. Só que tem uma diferença entre estes demônios e os espíritos demônios. Esses são justamente seres de corpos mentais, ou seja, eles não têm ego. Então, para estes seres, realizar um desejo de alguém não é questão nenhuma, não é problema nenhum. Eles não sentem rancor, eles não têm sentimentos. Essa é a verdade. Eles não têm sentimentos. São seres evoluídos, sutis, claro, obviamente mais sutil que o espírito. Eles agem de forma matemática. Se é que posso usar essa palavra para descrevê-los, ou acredito que essa palavra seja a mais próxima de uma explicação em que vocês possam entender. Eles utilizam de matemática. Um exemplo, tá? A função deles é justamente absorver toda a energia ruim que existe. Eles são os lixeiros. Em termos mais grosseiros, né? Eles são os lixeiros do mundo, do planeta. Então, a função deles é pegar toda aquela humanidade, juntar toda aquela humanidade, não, aquela maldade, perdão. É, humanidade também. Toda aquela maldade e jogar num lugar.
que se convém dizer o inferno, né? O Tártaro, o inferno. O inferno da Terra é uma dimensão onde tudo que é ruim está sendo jogado, sendo tratado lá. Imagina um ferro velho, onde há aquela questão de fogo ali derretendo todo aquele minério enferrujado, ou o próprio lixão mesmo, onde aqueles lixos são queimados ali, esmagados, passa por todo um processo para tentar ser reutilizado de novo. É exatamente a função do inferno. Então existem seres que comandam o inferno, e tem que ser seres que não tenham sentimentos, não tenham emoções, porque senão seria outra barbaridade pior, não teria organização. Aí não haveria fluxo. Então tá, temos esses seres. Para esses seres, em algumas regiões, eles são chamados, e acredito que é o termo mais correto para eles, é chamá-los de gênios. O Ocidente aqui chama de anjos e demônios, mas são tudo gênios. Corpos feitos de mentalidade apenas. Eles não têm carne nenhuma, eles têm a matéria deles. Só que a matéria deles é sutil, é diferente. Se você estiver na dimensão dele, né, claro, você vai enxergá-lo. Dizem, e acredito também nessa questão, que quando você enxerga um ser mental, esse ser utiliza invólucros do que você tem na sua cabeça, do que você tem no seu mental. Então, se você acha que Lúcifer, por exemplo, é um homem bonito, de longos cabelos loiros, e vestes brancas e asas de morcego, é assim que você vai ver. É assim que ele vai se apresentar. Então, esse é o corpo dele para você. Estão entendendo? E aí ocorre um detalhe dos gênios, a qual estamos acostumados com as histórias lá da Disney, onde os gênios realizam desejos. Ocorre que estes gênios realizam sim desejos. Eles se alimentam disso, será? Na verdade, é toda uma questão matemática, porque eles não têm corpo emocional, eles não precisam de emoções para se alimentar. Eles se alimentam de quintessência, né? O primordial. Mas por que eles realizam o desejo da humanidade, de um ser humano, por exemplo? Por que um ser humano pode chegar até eles num ritual de patchworking, por exemplo, como temos aqui no canal, e convocá-los para realizar um desejo nosso? Tem uma explicação. Eles, matematicamente falando, calculam que se um ser tiver tudo resolvido, ele pode evoluir. Ele pode dar mais trabalho, mas será um trabalho rápido. Assim, vamos usar um exemplo. Um ser fez todo o ritual lá, todo o procedimento, e pediu para se tornar um rei. Ok? O demônio, tudo bem, você vai se tornar um rei. Então, aí o demônio vai no corpo mental do ser que fez o pedido e, é isso aqui. Segue esse checklist que você vai se tornar um rei. Aí o corpo mental, certo. O corpo mental do cidadão entendeu, tudo bem, vamos tentar fazer isso aqui. Quando o corpo mental do cidadão fala para o corpo emocional do cidadão, aí o ego vai ter que concordar com um checklist. A lista de coisas que um rei tem que fazer, de que um rei tem que ser.
A partir do momento que chegar num ponto, num tópico, que o ego dizer, não, isso aí eu não quero. Então, ele já não se torna mais rei até ele querer e executar aquele tópico. Até isso acontecer, isso pode ficar ali trancado por tempo que for, pelo tempo que for. Por exemplo, para você ser um rei, você precisa... O que um rei faz? Aí o rei, ele fala bem, ele se comunica bem, então ele precisa ler mais. E aí já começa. Tem que ler. Ler o quê? Aí livros diversos. Livros diversos, você tem que ler. Aí o ego já, opa, peraí, ler? Eu não saio do Facebook, eu não saio do Instagram. É muito desconfortável ler. E aí o corpo mental insiste, mas para que a gente se torne rei, temos que seguir esse checklist aqui. Aí o ego vai lá com muita pirraça, vai lá e começa a ler também. E aí, compreender como se portar também, compreender situações X determinadas e aí agir de acordo de uma forma como um rei agiria numa situação X e assim vai. Suponhamos que esse ego se alinhou ao corpo mental, então ele faz todo o checklist perfeitamente, o que é muito difícil, E aí ele se percebe rico, ele nem sabe como chegou até ele, mas ele está com uma conta bancária, 1, 2, 3 contas bancárias lotadas de fortunas de dinheiro. E aí ele comprou territórios, né? Reis possuem territórios, possuem patrimônios. E ele praticamente nem percebeu, ele foi passando pelas provações de que eram necessárias para moldar toda a estrutura emocional. Automaticamente ele criou muitos elementais, seres elementais de riqueza, prosperidade. Nossa, o corpo eletromagnético dele está emanando constantemente seres elementais, legiões de seres elementais de riqueza, prosperidade, bons sentimentos, enfim, tudo se alimentando dele e atraindo coisas para que ele alimente a ele. É um ciclo. E aí tudo isso se torna matéria, tudo isso se torna palpável. Ele vê o que ele tem, a posse que ele tem, a posse no âmbito de estar tomando conta, né? Porque dele ele sabe que não é. Só que tem um detalhe. Tem aquela conversa de que quando você for para outra dimensão, né? Quando você morrer, tudo vai ficar aí para trás. Na verdade, nem tudo. Os seres elementais que você criou vai estar junto com você, porque é parte de você, é a sua energia e se alimentam de você. Automaticamente, quando você for para o plano invertido, ou para o plano, ou para outra dimensão, você vai atrair prosperidade de alguma forma que há no plano em questão. Entende? Então, rico você vai ser em qualquer dimensão. Ok, mas voltando lá aos demônios, os maiorais. Eles precisam, mesmo que você seja rico, ou realize qualquer desejo seu, eles precisam disso? Assim, quando você realiza um desejo seu, você tem tudo solucionado, correto? Necessidade não há mais. Voltamos aqui, por exemplo, da riqueza. O cara que tem a riqueza, ele tem tudo solucionado, né? O detalhe que eu não falei é que este rei, este ser que se tornou rei, este humano que pediu, fez um acordo lá e pediu para ser rei, se tornou rei, só que ele não se tornou um anjo, né? Ele tem as falhas dele, então ele não é perfeito. Ele tem dinheiro, mas não é perfeito, né? Então ele pode cometer falhas.
Isso porque que na verdade estou usando um exemplo de um cara que deixou, alinhou o ego, né? Alinhou o ego com o mental. Mas suponhamos que ele, numa dessas, quero voltar com o meu ego de novo, voltar a ser egoísta de novo. E aí agora ele tem recurso. Bom, é só a gente pegar um ser humano e dar poder para ele. O que vai acontecer? Né? O que você acha que vai acontecer? 80%, tá, vou ser mais verdadeiro. 95%, 96% de todo ser humano, se você der poder para ele, coisa ruim vai acontecer. Então, tá aí a resposta do porquê um demônio daria poder para um ser humano. Porque ele sabe que o ser humano não presta. Atualmente. Mas isso é bom para eles, então isso caracteriza eles demônios, porque eles realizam desejos sabendo que do erro do ser humano. Então é isso. Seria isso mesmo, de fato? Será que eles não estão agindo de forma benéfica, mas utilizando da disciplina? Eles não estão passando a mão, mas eles estão liberando o que você deseja justamente para que você aprenda? Porque quando o ser humano ele tem tudo sanado, começa a haver lapsos de consciência nesse ser humano. O que seriam esses lapsos de consciência? O ser humano, ele entende, na verdade, ele começa a compreender algumas questões, apesar dele jogar para debaixo do tapete. E ele começa a se perguntar também o porquê dele estar ali, porquê ele faz aquilo e para onde ele deve ir ou para onde ele vai. Isso são questões que eu chamo de lapso de consciência. Quando o terceiro degrau, segundo degrau e primeiro degrau já não for mais uma necessidade, começa a saltar. Ou ele salta de vez, na verdade, ou ele vai para o quarto degrau, ou ele regride de forma abrupta. A queda dele se torna muito... ele vai até o fundo do poço. Justamente porque quando ele está solucionado, tudo sanado para ele, o ego dele procura problemas para manter ele ali. Ou ele cai de vez, mas o porquê disso é o seguinte: o ego ele sabe que para ele evoluir, saltar, no caso passar de degrau, o ego ele vai ter que se alinhar ao mental. Entenderam? E o ego não quer fazer isso, porque o ego tem medo. O ego tem um medo. O ego quer controlar. Porque quando o ego tem medo de perder, por exemplo, a riqueza dele, ou medo de qualquer outra coisa, de perder qualquer outra coisa, ele vai fazer o possível para se manter ali. Ou... não, o ego vai tentar fazer o possível, né? Mas a matemática não favorece. Então, ou ele salta para o autoconhecimento, que é o degrau acima, ou o universo vai tirar tudo dele, sem piedade. Antes que o universo possa tirar coisa dele, o que pode acontecer? O ego vai lá e retira o próprio corpo material. Entenderam? Ele se auto... bom, ele tira a própria vida antes que ele perca tudo. Só que aí, isso ele entendendo que vai acabar, né? Só que ele tem o plano invertido para viver ainda. E aí o fundo do poço é ainda pior. Porque ele já perdeu tudo, o universo vai tirar tudo dele.
E ele agora está no plano invertido, o que é ainda pior. E aí voltamos lá para o demônio. Ah, o demônio fez isso comigo. Bom, o demônio só apenas realizou o seu desejo. Quem se destruiu foi o próprio ser humano. Entenderam? Quem se auto-sabotou foi o próprio ser humano. Só que esse fundo do poço, essa maneira drástica de experienciar algo, é muito rápido a consciência da pessoa. Porque a pessoa fica no extremo, ela chega no extremo. Ela chega no extremo, eu tenho que andar mais. Então, se eu andar mais, eu vou ter que alinhar meu ego com o material. Ele compreende, ele vai compreender. Ele vai ter que evoluir. Ele não vai ter outra escolha, entende? Ele vai chegar num ponto que ele não vai ter outra escolha. Ou ele evolui ou ele decai de vez. E isso é bom. Isso é bom para o mundo, né? Isso é bom para o mundo. Isso tem muita ligação também o versículo eu não vou saber dizer, nem qual livro também. Daquele conto, acredito que tenha bastante verdade naquele conto ali, da Bíblia mesmo, onde o próprio diabo ele tenta o ser humano, ele leva o ser humano ao extremo, para que o ser humano, né, evolua, ou prove ali a sua credulidade ao Deus em questão. Bom, isso é bom para o mundo, e isso é bom para o ser humano, e isso caracteriza o demônio como um ser ruim. É esse o detalhe. Por que eu fiz esse podcast? Porque eu vi um vídeo de um canal muito interessante, que até recomendo, vou deixar o link aqui na descrição, que ele falou justamente disso, do demônio. E aí, né, ele falou, só que ele teve dois detalhezinhos que eu gostei, um que eu gostei e um que não achei uma boa ele ter dito daquela forma. O fato dele ter acertado de que os demônios eles estão aqui para limpar o mundo, muito bem colocado mesmo. E só que o lado que eu não achei interessante dele falar, pelo menos daquela maneira, é o alerta que ele deu. Pareceu tão temeroso. Claro que ele se posiciona pensando num globo, na humanidade em si. O Frater, né, ele falou, né, de forma geral, mas é um medo que é complicado, porque quanto mais o alerta que ele deu, ficou aquela impressão de medo, porque se, por exemplo, um ser que se diz demônio aparecer na frente de qualquer um dos escritos, ou qualquer um que emana aquele medo ali de alerta que foi deixado ali, que em geral é o que acontece, né? Em geral esse sentimento ocorre, vai emanar medo, e isso é um prato cheio. O ser humano ele precisa compreender os demônios, o que é demônio de fato, o que realmente é, para que não haja desconhecidos, não haja o desconhecido para temer, porque o ser humano ele teme o que ele não conhece, na verdade. A partir do momento que ele começar a entender, compreender, que ele começar a conhecer o que seria demônios, automaticamente esse medo vai sendo dissipado. E uma sociedade sem medo é uma sociedade evoluída. Bom, o vídeo ficou muito extenso, espero que vocês compreendam, mas estamos perto do fim do ano. Fica aqui as minhas felicitações, boas festas, uma ótima virada para todos. Se você achar que outras pessoas possam se beneficiar com este conhecimento,
Compartilhe este podcast, avalie esse trabalho com um like e comente livremente, a casa é de vocês. Esse foi o especial, né, do ano. À esquerda de vocês aparecerão 2 conteúdos que irão beneficiar o progresso da trajetória de vida de cada um. Se inscreve no canal se não é inscrito e para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sininho de notificações e aguardem para os próximos podcasts.